Ontem, 14 de maio, saiu uma notícia que deixou a gente bem esperançosos para um jogo da NFL aqui no Brasil. Eu diria que a gente nunca teve tão próximo de ter um jogo da NFL no Brasil. A notícia é de que a Arena Corinthians está sendo cotada como o estádio com maior possibilidade de ter um jogo da NFL aqui no nosso país. E isso parece, tá, Golim? Isso não é muita esperança ainda. Pode muito bem não acontecer nada. Eu tô esperançoso e depois da vinheta eu vou explicar por quê e por que essa notícia é tão interessante e por que eles estão cotando a Arena Corinthians como a principal. Antes eu só queria divulgar mais uma vez a loja Golim Sports, em que você pode comprar camisetas como essa ou almofadas como essa. É a loja oficial do canal. Use o código Golim Sports para ter 10% de desconto, tá bom? Roda a vinheta e vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade da NFL fazer um jogo aqui no Brasil. Sejam bem-vindos ao Golim Sports. Eu tô aqui com a notícia postada no Futebol Americano Brasil aqui. Arena Corinthians larga na frente para receber uma partida da NFL. Vou deixar a matéria aí na descrição. Isso bombou em vários portais, no UOL, na ESPN e tudo mais. E aí o que acontece, né? Eu vou ler aqui. A Arena Corinthians pode ser o palco para um jogo da temporada regular da National Football League nos próximos anos. A apuração foi feita pelo blog Olhar Olímpico do portal UOL. De acordo com a publicação, o estádio do Corinthians leva vantagem sobre o Allianz Parque do Palmeiras na disputa para ser o palco da partida. Eles vão falar aqui mais sobre isso, mas é só para eu explicar para vocês. Primeiro de tudo, que há muito tempo tem jogos em outros países fora dos Estados Unidos. Eles já testaram em até mais países. Hoje, como padrão, é Londres e Cidade do México. Reino Unido e México para ter esses jogos fora dos Estados Unidos. Esse ano vai ter jogo de pré-temporada no Canadá também, então você pode ver que a NFL gosta de expandir. Eu falei no podcast dessa semana do canal aqui, que a NFL lançou a NFL Academy em Londres, que é a primeira academia para desenvolvimento de jogadores para entrarem na NFL. Ou seja, a NFL sabe que quanto menos americana e mais mundial ela for, mais ela ganha. E ela sabe que o público brasileiro é maluco por futebol americano. Esse é o primeiro motivo. Então, que a NFL tem um interesse muito grande em fazer o jogo aqui no Brasil, a gente já sabe, porque o que aconteceu é que no ano passado, a secretaria aqui de São Paulo, ela teve a iniciativa, através da prefeitura e tudo mais, de chamar dirigentes da NFL para falar assim, aqui é um bom lugar para isso. E veio o senhor vice-presidente de desenvolvimento internacional comercial da NFL, Akash Jain, ou Akash Jain, sei lá. Ele se reuniu com o prefeito e tudo mais, e ele visitou alguns estádios. Ele visitou a Arena Corinthians, o Itaquerão, ele visitou o Allianz Parque do Palmeiras, ele visitou o Pacaembu, ele não visitou o Morumbi ainda, e eu já vou chegar no porquê que isso é importante. E aí, essa era a última informação que a gente tinha até então. O que a gente ficou sabendo agora é que ele gostou muito da Arena Corinthians e ela se torna a principal possibilidade para ter um jogo da NFL. Vamos falar sobre falsas esperanças aqui. Muita gente tá falando, Golim, eles não vão trazer o jogo pra cá, larga essa ideia. Não, eu já dei vários motivos, várias vezes aqui, porque eu acho que tem grandes chances de ter um jogo aqui. O Brasil é um dos maiores públicos de futebol americano do mundo, seja proporcionalmente, seja em número absoluto, já que temos mais de 200 milhões de habitantes e uma proporção muito grande que gosta de futebol americano. Tem relações com o Brasil que a gente já viu. A NFL já trouxe o troféu pra cá, o maior astro da NFL mundialmente, que seria o Tom Brady, a esposa dele é brasileira, então a NFL tem o radar no Brasil. Temos um jogador brasileiro na NFL que é o Cairo Santos e temos um novo jogador entrando agora que veio através de um programa de descobrimento de jogadores internacionais que é o nosso queridíssimo Duzão nos Dolphins. Ou seja, o Brasil tá longe de ser um segredo para a NFL. A NFL sabe do potencial do Brasil. A prefeitura de São Paulo querer chamar os caras é bem legal, mas os caras virem já mostra o potencial mais uma vez. E agora a gente teve essa notícia de que gostaram muito do Itaquerão. Agora, por que do Itaquerão? Isso eu achei muito interessante, na hora que eu li a matéria eu já matei isso. Você vê o padrão de estádios da NFL, todos eles são o estádio, o estacionamento em volta em uma área ampla de fácil acesso, porém em que eles podem fazer eventos em volta, em que a infraestrutura pode ser trabalhada de uma forma que eles tenham controle e tudo mais. E é por isso que o Allianz Parque caiu nesse conceito da NFL. O Allianz Parque ele fica no meio de um bairro, no meio ali da Pompeia, para quem conhece São Paulo,
perto de um shopping e tudo mais, e estacionamento não é em volta, o estádio fica no meio da cidade. Isso não é tão bom para a infraestrutura que a NFL gosta e aplica nos seus estádios lá nos Estados Unidos. Você pode ver que o estádio do Tottenham também seguiu esse padrão, até o estádio Azteca do México, ele segue mais esse padrão. Quando eles viram o Pacaembu, não foi a escolha preferida deles também, por isso que a Arena Corinthians se tornou o principal fator. Eles não viram o Morumbi, não deu tempo, aparentemente, do senhor Akash Jain ver o Morumbi. O Morumbi também tem um potencial grande, porque o campo fica no meio e tem uma separação para a torcida, talvez a NFL ache isso um pouco mais seguro. É um estádio com uma infraestrutura boa também, e é um estádio notório, um pouco mais antigo, então talvez tenha uma experiência melhor, que a NFL dê um pouco mais de valor. Eu não acho que isso é um fator tão importante, porque vão ter jogos agora num estádio novo lá em Londres, e inclusive seria vantagens para a Arena Corinthians, que é mais moderna, tem uma infraestrutura talvez muito melhor, inclusive. O que eu achei muito bacana. Mais coisas aqui da matéria. O estádio do Palmeiras é conhecido por receber boa parte dos grandes shows de São Paulo, enquanto o do Corinthians tem maior capacidade para público. Isso também é muito interessante, mas o Morumbi ganha dos dois nesse sentido. Maior área de estacionamento, mais uma vez, o que agradou aos dirigentes, assim como ocorre na cidade do México e de Londres. Eu juro que eu não tinha lido isso. No mês de março, o vice-presidente se reuniu com Bruno Covas. No encontro, houve visitas na Arena Corinthians, Allianz Parque e Pacaembu. O objetivo de Bruno Covas é de trazer um jogo ainda durante a sua gestão, que vai até o fim de 2020. Dentro desse período, o Pro Bowl não pode ser considerado, já que já tem contrato de realização em Orlando. Eu pensei que faria uma certa lógica o jogo ser primeiro de pré-temporada, por exemplo, e não de temporada regular, só que temporada regular atrai mais público. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, de que eu acho que o maior problema da NFL é infraestrutura e falta de segurança. Eu não acho que isso é um problema tanto hoje em dia. Eu acho que realmente a gente pode fazer uma coisa bacana. Público não é um problema para a NFL. Eu tenho certeza que se eles anunciam um jogo, isso vai bombar num nível que vai ser muito da hora. Só que não é fácil, né? Eles já têm esse negócio de transportar os jogadores e a equipe, a comissão e os equipamentos para Londres. Transportar para o Brasil também não seria fácil. Isso é uma dificuldade a ser vencida e tudo mais. Mas tem tudo para ser muito bacana. E eu vou cravar aqui, hein? Eu vou cravar aqui que temporada 2020 vai ter um jogo em São Paulo. Isso é muito mais eu, torcedor fanático, querendo, mas faz sentido. O que vocês acham disso? Eu quero muito ler o comentário de vocês sobre isso. Deem um gostei se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Toda quinta-feira tem podcast novo do Golim Sports e a gente se vê no próximo. Um grande abraço para todos vocês. Fui!